O professor Flávio ele vai gravar essa aula, né, como a gente também combinou. Então, sem delongas, professor Flávio, é contigo. Seja muito bem-vindo, meu querido, e boa aula para vocês. Boa noite, Thaís, turma, todo mundo consegue me ouvir bem aí, gente? É porque eu estou utilizando estou utilizando o computador e estou utilizando o celular, pronto. Sim. Então, gente, vamos dar início à nossa aula, né? Desde já desejar uma boa noite a todos e a todas que estão aqui presentes nessa primeira aula nossa de biologia. Essa aula, como o Thaís já disse aí, que abre esse projeto do SECAD, que é fazer com que a gente possa estar trabalhando com vocês aí durante um período de tempo, fazendo esse pré-vestibular, tá? E aí hoje, a partir de hoje, estaremos vendo aqui dentro de biologia quais são esses conteúdos, né, que mais gostam aí de cair tanto no Enem quanto no vestibular. E aí, à medida do possível, a gente vai tentar trazer esses conteúdos, tentar saber também o que vocês já sabem, para que daí a gente possa disparar mais conteúdos voltados para a biologia, tá bom? Então, assim, como o tempo é muito curto, não dá para a gente sair aqui se apresentando, né, ouvindo todos vocês. Se fosse na sala de aula, seria mais fácil. Mas como é aqui no online, eu já, na semana passada, tivemos um bate-papo. Eu já me apresentei, me chamo Flávio Daniel, sou professor. Atualmente não estou na sala de aula, estou numa coordenação pedagógica que assumi aqui em Boa Vista desde 2021. Antes disso, estava ministrando aulas, né, de biologia aí mesmo, em Beira Rio, juntamente com o Thaís e toda a equipe do SECAD. E já tenho uma certa experiência no quesito de pré-vestibular. Atuo no programa aqui do Universidade para Todos, tanto aqui na cidade de Boa Vista quanto na cidade de Itaberaba, desde 2016. E aí, durante a pandemia, também tivemos esse movimento, né, da aula online, atuando também em outros polos. Então, a gente vai tentar trazer o máximo aqui de informações, sabe? O máximo de conteúdo para que vocês estejam e cheguem preparados para o vestibular e para o Enem. E aí, para esse primeiro conteúdo, eu vou compartilhar aqui, Thaís, logo a tela para tentar adiantar. Então, como eu disse para vocês, a gente vai trabalhar hoje sobre o sistema cardiovascular humano. Então, assim, toda vez que eu inicio uma aula falando sobre sistema, eu tenho que trazer logo um conceito para os alunos. Primeiro, assim, o que é um sistema dentro de biologia? Quando falamos de sistema, a gente precisa ir voltar lá atrás e entendermos que tudo é formado por átomos. A junção desses átomos forma moléculas, junção de moléculas formam células, células se unem e formam tecidos, a junção de vários tecidos pode formar órgãos, e a junção de órgãos, pegue bem agora essa informação, a junção de órgãos que desempenham uma mesma função dentro de um organismo vivo, a gente chama de sistema. E aí esses sistemas, eles estão interligados um ao outro no nosso corpo, né? Fazendo com que esse organismo vivo mantenha suas atividades vitais. Então, assim, quando a gente fala então de sistema, estamos falando de um conjunto de órgãos que estão desempenhando funções parecidas ou uma mesma função dentro de um organismo vivo. E aí, no caso de nós seres humanos, a gente possui diversos sistemas, né? Hoje vamos falar aqui do sistema cardiovascular humano, mas tem o digestório, o respiratório, o imunológico, o sistema esquelético, aí tem o sistema tegumentar, o sistema endócrino. Então, são vários sistemas, sistema nervoso. Mas a gente vai tentar trazer os principais, aqueles que mais gostam de cair no vestibular e em provas, tá bom, pessoal? Então, assim, sistema cardiovascular humano, como eu disse para vocês, primeiro, ele vai ser formado, então, por órgãos ou por estruturas que estarão desempenhando funções idênticas ou parecidas. E quando a gente fala de sistema cardiovascular humano, as três principais estruturas que estarão envolvidas nesse processo são essas daí. Primeiro, o coração, o sangue e os nossos vasos sanguíneos. Coração. O coração ele é o primeiro órgão a ser formado no corpo humano, aproximadamente lá na casa da 18ª semana de gestação, né? O coração da criança já começa a ser formado. Ele é um órgão oco, musculoso. A gente já vai tentar também entender qual é a estrutura do coração. Mas, assim, por dentro dele, se você pegar um coração e dissecá-lo, você vai ver que por dentro ele é um órgão oco, tem algumas estruturas, algumas câmaras, que a gente também já vai entender quais são essas câmaras.
e ele pesa aproximadamente 400 gramas. E também uma outra informação importante sobre o coração é que ele é formado por 3 camadas, tá? A primeira camada, que é aquela camada mais externa do coração, a gente chama de miocárdio. Aí a camada mais densa do coração, que é a camada que está depois do miocárdio, a gente vai chamar de endocárdio. E a camada mais interna do coração a gente chama de pericárdio. Então, assim, o coração ele é um órgão que, ele, como eu disse para vocês, ele é o primeiro a ser formado e ele funciona no nosso corpo e atua no sistema cardiovascular humano como se fosse uma bomba, né? Mandando todo o sangue, que é essa outra estrutura que compõe o sistema cardiovascular humano, pelos diversos vasos sanguíneos do nosso corpo. E quais são esses vasos, Flávio? As pessoas confundem muito. E aí agora eu peço só que vocês prestem atenção aqui. Os vasos sanguíneos, quando eu era criança, por exemplo, eu achava que tudo era veia, que tudo era artéria, que tudo era capilar. Mas assim, tem um padrão para cada um desses vasos. Então, quando a gente fala, por exemplo, de artérias, tá? A gente está falando de um vaso sanguíneo que tem como principal função fazer o quê? Trazer, levar sangue do coração para outras extremidades do corpo, tá? E aí esse sangue pode ser arterial, assim como sangue venoso. Quando a gente fala de veias, que é um outro vaso sanguíneo, a gente está falando de uma estrutura que traz sangue das extremidades do corpo para dentro do coração. Ah, professor, e os capilares sanguíneos, eles atuam fazendo o que no sistema cardiovascular? Os capilares são as ramificações de artérias e de veias. Ou seja, esses capilares, eles vão a locais que tanto as veias quanto as artérias não conseguem ir. Por exemplo, na palma de nossa mão, que chega até a palma de nossa mão, que chega lá na ponta do nosso pé. São artérias? São veias? Não, são capilares, porque são estruturas que vão se ramificando como se fosse uma raiz de uma árvore, né? Sai do coração aqueles vasos maiores, né? Que são as veias e as artérias, e aí vão chegando até os órgãos mais distantes, os tecidos, através dessas ramificações que a gente chama de capilares sanguíneos. A gente vai ter uma aula, gente, só para falar sobre sangue e tecido sanguíneo. Então, hoje eu vou falar aqui só mesmo por cima sobre esse componente aí, que também faz parte do sistema cardiovascular humano. E quais são as funções? Porque todo sistema tem uma função. Basicamente, a função do sistema cardiovascular é fazer o quê? O transporte de quê, professor? De nutrientes. Então, por exemplo, quando a gente almoça, né? Quando a gente vai comer um pedaço de pão, naquele pedaço de pão ali está cheio de nutrientes. Tem ali carboidratos, tem lipídios, tem vários outros nutrientes. E como é que esses nutrientes chegam a ter as nossas células? Através do sistema cardiovascular. É ele que, através, né, do sistema digestório, lá vai digerir aquele alimento, transformar em moléculas menores, cai dentro da corrente sanguínea e chega até o interior de nossas células. Uma outra função do sistema cardiovascular também, tá tudo bem, tá dando para entender, bonitinho, certinho. Eu peço só para que você vá tomando nota também, viu, das informações aí que vai saindo na aula. Muito bem, pronto, o retorno tá bom aqui. E aí, pessoal, assim como o sistema cardiovascular humano tem a função também de transportar nutrientes, ele transporta também gases, tá? E quais são esses principais gases? Oxigênio e gás carbônico. Então, por exemplo, constantemente a gente faz o processo de respiração pulmonar. E esse processo de respiração pulmonar, a gente inspira o oxigênio, tá? E expiramos o gás carbônico. Esse oxigênio é matéria-prima para que nossas células realizem suas funções vitais. E aí ele chega às nossas células através de quem? Sistema cardiovascular, através dos vasos sanguíneos, através do tecido sanguíneo, tá bom? Então, esse oxigênio entra pelas nossas fossas nasais, chega aos nossos pulmões, lá nos nossos pulmões, a troca desses gases, né? Chega gás oxigênio e é liberado gás carbônico, e aí todo esse processo é feito com a ajuda do sistema também cardiovascular humano. Uma outra função do sistema cardiovascular, atua na defesa do nosso organismo. Lá na aula sobre tecido sanguíneo, a gente vai falar mais com clareza sobre essa informação, porque o tecido sanguíneo ele é
uma aula muito ampla, tem muita coisa boa para a gente explorar. E uma das funções também do sistema cardiovascular é atuar no que se refere à proteção do nosso organismo. Proteção contra invasores, contra agentes estranhos, né, corpos estranhos que estão tentando a todo momento, tanto micro quanto macro-organismo, penetrar o nosso organismo. E aí ele atua nesse processo de defesa, nessa linha de defesa, produzindo principalmente anticorpos. E a gente vai ter uma aula só para falar sobre isso, tá? E também atua fazendo o processo de eliminação de resíduos metabólicos que foram utilizados principalmente pelas nossas células. A função dos rins, né? Os rins, eles são duas estruturas, tanto do lado esquerdo quanto do lado direito, eles fazem no nosso corpo uma função como filtragem, né? Porque o nosso sangue, ele vai percorrer os nossos vasos sanguíneos, e só de vasos sanguíneos no nosso corpo a gente tem aproximadamente 98 mil quilômetros de vasos. Se fosse calcular, né, colocar em linha reta, tanto as artérias, quanto as veias, quanto os capilares, daria aproximadamente 98 mil quilômetros de vasos. Esses dias, por curiosidade, a gente estava pesquisando aqui a distância daqui de Boa Vista a Moscou, na Rússia, dá 10 mil quilômetros. Então, assim, é muito vaso. E aí, durante esse percurso que o nosso sangue faz dentro desses vasos, é normal, é natural ter ali vários resíduos presentes nesse sangue. E aí, esse sangue precisa ser filtrado para que volte para a corrente sanguínea novamente, para que exerça suas funções necessárias. Quando os rins, por exemplo, por algum fator, tá? Perde essa função, aí a pessoa precisa fazer um processo que a gente chama de hemodiálise, que é basicamente a função, né? Uma máquina vai fazer a função que seria dos rins, tá bom? Então, assim, essa aí claro, tem outras e outras funções do sistema cardiovascular humano, mas essas são as principais que eu trouxe aqui para vocês. Então, assim, como eu disse também, os nossos vasos sanguíneos, tá? Esses vasos sanguíneos, eles atuam, eles são 3 tipos, tá? As artérias, e cuidado com isso, porque às vezes as pessoas acham que a artéria, ela só transporta sangue arterial, tá? E que as veias só transportam sangue venoso. Então, assim, cuidado, porque às vezes a gente comete muito esse erro. E as artérias, elas podem transportar tanto sangue arterial quanto sangue venoso. Assim como as veias, elas podem transportar tanto sangue arterial quanto venoso. A gente vai precisar ver qual é a artéria que está carregando aquele tecido sanguíneo e qual é aquela veia que está carregando. Porque a gente ali, quando sai do coração, a próxima imagem aqui, isso vai ficar mais explicadinho para vocês, a gente tem 2 tipos de veias e 2 tipos de artérias. Então, assim, tem um tipo de artéria que realmente só carrega sangue venoso. Tem outro tipo de artéria que só vai carregar sangue arterial. E o que é o sangue arterial, professor, que o senhor tanto fala nessa aula? Sangue rico em oxigênio. Tá? É aquele sangue que sofreu hematose nos pulmões, que foi reabastecido com oxigênio. E o sangue venoso é aquele sangue que está carregado de gás carbônico, que foi utilizado pelas nossas células, que vão ser mandadas embora novamente através da nossa expiração. Tá bom, pessoal? Então, as artérias, elas sempre estarão saindo com sangue do coração para os órgãos, tá? Para todos os órgãos do nosso corpo. Então, toda vez que estivermos falando assim, ó, sangue está saindo do coração, vocês já se lembrem que é sangue, que estamos falando de uma artéria. Toda vez que estamos falando que o sangue está voltando para dentro do coração, a gente está falando de veia, tá? E os capilares... Ô, professor... Oi. Oi, pode falar. Gente, qualquer dúvida também, vocês podem abrir o microfone, viu? Tem alguém aqui com a mão levantada, deixa eu ver quem é. É a irmã de... sim, faltou energia aqui. Pronto, assim que restabelecer aí. Mas como o Thaís trouxe, viu, gente? Essa aula vai ficar gravada, caso depois vocês tenham dificuldades aí vocês podem acessar novamente e estarem assistindo. Então, e a localização do coração, professor? O coração, ele vai ficar nessa região aí protegido pelas nossas costelas, né? Nessa região torácica do nosso corpo. Como eu disse para vocês,
O coração tem, em média, aí, aproximadamente 400 gramas. Tem o formato de um punho fechado. E ele fica nessa região aí, mais recuado, com um leve declínio, mas para o lado esquerdo do nosso corpo. Então, ele está aí entre essa extremidade. Como vocês podem ver aqui onde o mouse está passando, não sei se vocês conseguem visualizar, esse osso aqui que liga as costelas é chamado de esterno, tá? Esse esterno é um osso que vai fazer essa ligação dessas costelas, e atrás desse esterno é onde fica o nosso coração. E daí esse coração é quem vai fazer todas essas funções que eu acabei de dizer para vocês. É uma bomba que vai estar bombeando todo esse sangue por outras partes do nosso corpo, tá bom? Então ele fica nessa região. Aí uma outra curiosidade. Então, toda vez que estivermos falando do lado esquerdo do nosso corpo, lembre-se que o coração, por estar do lado esquerdo, é natural que o pulmão esquerdo seja menor, tá? Já o nosso pulmão direito, ele é levemente maior que o esquerdo, porque do lado esquerdo é onde está situado o nosso coração, tá? Então, como vocês podem ver nessa imagem aqui mais bonita, mais bela, né? Aqui a gente tem um coração. Aqui a gente consegue ver já algumas estruturas, né? Como artérias, como veias. E observe, como eu disse para vocês no início da aula, que esse coração, ele vai, ele tem essa aparência, e aí de dentro dele sai o quê? Esses vasos sanguíneos. E aí esses vasos sanguíneos pode ser tanto artéria quanto veias. E aí, aos poucos, esses vasos eles vão se ramificando em porções menores. E aí essas porções menores é o que chamamos de capilares sanguíneos, tá? Ah, professor, e o senhor disse no início da aula que o coração ele é dividido em 3 partes, em 3 camadas. Quais são essas 3 camadas? Primeira camada, a camada mais interna do coração, ó. A mais interna é chamada de pericárdio. A camada mais externa do coração a gente chama de endocárdio. E o músculo que está em volta do coração, que dá origem ao coração, a gente chama de miocárdio, que é o músculo que está formando toda essa estrutura aqui do coração. Dúvidas até aí, meu povo? Dúvidas? Não. Então tá bom. Então vamos lá, sigamos. Então aqui a gente tem também uma outra imagem que vai dizer, que vai trazer um pouco das câmaras do coração. Então a gente viu que o coração é dividido em camadas, e ele também é dividido em 4 câmaras, tá? As câmaras superiores do coração, que a gente chama de átrio, átrio direito e átrio esquerdo, e as câmaras inferiores do coração, que chamamos de ventrículo direito e ventrículo esquerdo, tá? Então, observe nessa imagem aí que a gente já consegue visualizar onde é que estão essas câmaras, tanto o átrio quanto os ventrículos, e quais são as funções desses ventrículos. Vamos lá. Também nessa outra imagem aqui, a gente já consegue visualizar onde está situado a veia cava superior, a veia cava inferior, a artéria aorta, as artérias pulmonares e as veias pulmonares. Pronto. Aí agora eu vou voltar na imagem aqui novamente dos átrios, tá? Para explicar para vocês o quê? O que faz o átrio e o que faz os ventrículos, tá? Gente, toda vez que estivermos falando de átrio, tá ouvindo? Toda vez que estivermos falando de átrio, tanto direito quanto esquerdo, eles estarão fazendo o quê, professor? Eles estarão trazendo sangue de fora do coração para dentro do coração. Tá bom? Os átrios. Toda vez que estivermos falando de ventrículos, que são essas 2 estruturas aqui de baixo, ó, como vocês podem ver, é a região do coração onde o sangue estará chegando, tá bom? Para dentro do coração. Então, tá vindo do corpo para dentro do coração. Tá bom? E aí, agora a gente vai para as veias. Tá bom, gente? É muito importante isso aqui também. O que faz a veia cava inferior e superior? Uma outra informação importante.
que é tanta informação que a gente vai ter que dando, né? Gente, isso aqui é só um método didático, pedagógico, mas que vocês, possivelmente, principalmente essa galera aí, que eu tenho certeza que vai fazer algum curso de saúde depois que migrar para o ensino superior. Toda vez que estivermos apresentando essa coisa de anatomia, fisiologia do corpo humano, observe que sempre que estiver na coloração azul, né, aquela região ali está passando sangue venoso, sangue rico em gás carbônico, tá bom? Se estiver em vermelho, é uma região do corpo, neste caso aqui é a região do coração, onde está transitando sangue arterial, sangue rico em oxigênio. Então, por exemplo, agora eu quero a participação de vocês, tá? Vejamos. Eu disse para vocês no início da aula que as veias são estruturas que fazem o quê, meu povo? Alguém? Liga o microfone e fala. As veias fazem o quê? Alguém postou aqui. É porque... Pode abrir o microfone. Sibeli. Pode abrir o microfone, Sibeli? Ó, vejam bem, a pergunta, ó. Traz sangue para o coração. Muito bem. Isso aí. Então, as veias, a gente viu lá no início da aula, Larissa também postou aqui. As veias são as estruturas, os vasos sanguíneos que sempre estarão trazendo sangue para dentro do coração. Aí a pergunta agora que eu faço para vocês. Em azul, eu disse para vocês que é uma região onde está circulando, se está em azul, é uma região que circula sangue venoso. Essas veias cavas, elas estão fazendo o que aqui? É a região onde o sangue está vindo de fora para dentro do coração, ou esse sangue está saindo do coração para outras extremidades do corpo? E qual tipo de sangue essas veias está carregando? E aí? Alguém? Bora? Olha, vamos lá, ó. Então, como eu disse para vocês, essas veias, então, elas estarão trazendo sangue, beleza? Vão estar trazendo, elas vão trazer sangue de fora do coração para dentro do coração. Quando a gente fala das veias cavas, gente, tanto a superior quanto a inferior, essas veias, elas estarão trazendo sangue venoso para dentro do coração, por isso que está em azul, tá bom? Esse sangue que entra no coração via veias cavas é sangue venoso, sangue rico em gás carbônico. Quando, por exemplo, estamos falando das veias pulmonares, tá bom? Se é veias pulmonares, essas veias estão trazendo sangue da onde, meu povo? Alguém abre o microfone aí agora? Elis colocou aqui dos pulmões. Muito bem. Então, se são veias pulmonares, automaticamente esse sangue está vindo dos pulmões. Por isso que está aqui na coloração vermelha. Então, esse sangue aqui, ele está vindo arterial. Então, observem, ó. A gente já está falando aqui de dois tipos de veias. As veias cavas e as veias pulmonares. Veias cavas só traz sangue venoso. Veias pulmonares só trazem sangue arterial. Tá bom? Beleza? Agora vamos falar das artérias. As artérias são vasos sanguíneos que elas fazem o quê? Agora eu quero ouvir alguém abrir o microfone e falar. Não vale escrever mais, não. Transporta sangue do coração para os órgãos. Muito bem, Pamela. Isso aí. Já as artérias vão transportar sangue de dentro do coração para fora do coração. Quando estamos falando da artéria aorta, que é a maior artéria do nosso corpo,
essa artéria, ela está transportando sangue para os órgãos e tecidos do nosso corpo. Com exceção de que, professor? Dos pulmões. Tá bom? E aí ela está levando sangue venoso ou sangue arterial? Alguém? A artéria aorta, ela está levando sangue de dentro do coração para fora, né? Para os outros órgãos, com exceção do pulmão. Mas ela está carregando sangue venoso ou sangue arterial? Venoso. Venoso, será? Olha a cor. A aorta, viu, gente? Arterial, isso aí. Isso, sangue arterial. Então, esse sangue que está saindo dentro do coração para fora é sangue arterial, tá? E aí, uma outra artéria aqui, que é essa daqui, ó, a artéria pulmonar. O que é que essa artéria pulmonar faz? Ela tá levando sangue para qual região do nosso corpo? E qual tipo de sangue que ela está levando? Alguém? Pulmão, muito bem. Neste caso aqui, essas artérias agora pulmonares, elas estarão levando sangue para dentro do pulmão, dos pulmões. E esse sangue, ele agora não é mais arterial, é um sangue venoso, tá? Então, só recapitulando aqui para que não haja dúvida, tá, gente? E qualquer dúvida, vocês podem parar aí a aula, pode perguntar ao professor isso, tal. Então, a gente viu aqui, ó, que o coração ele é formado por 3 camadas, chamadas de pericárdio, endocárdio e miocárdio. Vimos que o coração ele é formado por 4 câmaras, as câmaras superiores, chamadas de átrios, e as câmaras inferiores, chamadas de ventrículos, que essas câmaras superiores, que são os átrios, né? Elas fazem o quê? Eles estarão sempre, tá, meu povo? Trazendo sangue de fora do coração para dentro do coração, e os ventrículos sempre estarão levando sangue de dentro do coração para fora. Todos estão me ouvindo agora que eu vou trazer uma outra informação importante. Sempre do lado esquerdo do coração, tá? Sempre do nosso lado esquerdo aqui, esse lado esquerdo do coração, vai transitar sangue arterial, sangue em oxigênio, com oxigênio, tá? E sempre do lado direito do coração vai transitar sangue venoso, tá bom, gente? Então, todas as estruturas que estiverem aqui, ó, como vocês podem ver nessa imagem, todas as câmaras que estiverem do lado direito, está transitando sangue venoso. Todas as estruturas que estiverem do lado esquerdo, nessa imagem que está aí projetada para vocês, está circulando sangue arterial, sangue rico em oxigênio. E aí, nessa imagem aqui, a gente tem algumas válvulas. E assim, ó, a principal função das válvulas é impedir com que haja refluxo ou com que esse sangue volte para uma outra estrutura. Então, por exemplo, ó, nessa região aqui, ó, onde eu estou marcando aí para vocês, essa região aqui é onde fica o átrio direito, tá? O átrio direito. Aqui é onde fica o ventrículo direito. Então, o átrio, eu disse para vocês que faz o quê, gente? O sangue está chegando ao coração pelo átrio direito. Quando esse átrio se enche aqui de sangue, né? Esse sangue ele precisa vir para cá, ó, para dentro do ventrículo direito. E aí, dentro do ventrículo direito, ele vai ficar aqui. E para ele não voltar novamente para dentro do átrio direito, precisa ter alguma estrutura aqui para impedir com que ele volte, que a gente chama de válvula, né? As válvulas no cotidiano não têm essa função de impedir com que haja um refluxo, né? Impedir com que algo retorne. A mesma coisa acontece no nosso coração. O nosso coração ele possui essas válvulas que faz com que o coração, o sangue, ele tenha aquele caminho a percorrer e ele faça aquele caminho sem retornar, sem que haja refluxo, tá bom? Então, quando estamos falando aqui, ó, do lado direito,
entre o átrio direito e o ventrículo direito, a válvula que fica aqui, ó, nessa extremidade, é chamada de válvula tricúspide, tá bom? Quando estamos falando já desse outro lado aqui, do átrio esquerdo e do ventrículo esquerdo, a válvula responsável por fazer ou por impedir com que o sangue retorne é a válvula bicúspide, tá bom? E aí a gente tem aqui também a válvula semilunar, que faz com que o sangue não retorne para dentro do ventrículo, que ele siga para dentro da aorta, tá bom? Então, todas essas válvulas aqui, as funções delas é basicamente fazer com que o sangue retorne para aquela estrutura onde ela estava. Então, a que faz aqui, ó, do átrio direito para o ventrículo esquerdo, válvula tricúspide, do átrio esquerdo para o ventrículo esquerdo, válvula bicúspide. Tá bom, pessoal? E aí, agora a gente tem uma outra imagem, uma imagem mais detalhada de como é a anatomia, né, interna do coração, as extremidades do coração, como eu disse para vocês. Gente, ó, então aqui, ó, como vocês podem ver, nessa imagem aqui, então é uma imagem bem didática, pedagógica, né? Tem aqui a parte azul, que é onde está passando sangue venoso, parte vermelha, onde está passando sangue arterial. E como vocês podem ver na imagem, a gente tem aqui todas as estruturas que acabamos de ver nos slides anteriores. Só que algumas aqui estão com outro nome, que em biologia eu nunca vi um negócio desse, viu? A gente vai ver três coisas, a gente vai ver uma coisa e três nomes para aquela coisa. Aqui, por exemplo, ó, onde estiver o nome aurícula, é o tal do átrio. Só que alguém inventou esse nomezinho aí bonito para ele. Mas é o átrio. Toda vez que vocês estiverem vendo aqui, ó, a aurícula esquerda, a aurícula direita, se refere ao átrio, tá bom? E aqui, ó, a veia cava, responsável por fazer o quê, professor? Essas veias cavas, elas trazem sangue venoso das extremidades do corpo, dos órgãos, com exceção dos pulmões, para dentro do coração. Aqui a gente tem a veia pulmonar, que é a responsável de trazer o sangue arterial do coração, desculpa, dos pulmões para dentro do coração. Aqui a gente tem a artéria pulmonar, responsável por trazer sangue venoso, por levar sangue venoso do coração para dentro dos pulmões. E aqui a gente tem a bichona, ó, a artéria aorta. Essa daqui, gente, é a maior artéria do nosso corpo. Então, essa artéria aqui é a principal que sai do nosso coração, levando sangue arterial e chega a todas as regiões aí do nosso organismo. Então, como vocês viram também, ó, aqui tem o pericárdio, que é essa membranazinha aqui mais interna, mais externa do coração. Ah, deu endocárdio, meu Deus. Nessa imagem aqui não tem, mas aqui tem o endocárdio também, que é uma membrana mais mediana do coração, e aqui a gente tem o músculo do coração, que é chamado de miocárdio. E aí esse miocárdio, vocês estão vendo aqui essas veias, ó, essa daqui, essa outra artériazinha aqui, vocês estão vendo essas ramificações parecendo uma raiz de árvore? Pois é, essa região do coração aqui é onde fica as artérias coronárias. Essas artérias coronárias aqui, a principal função delas é fazer a nutrição do coração, a oxigenação do coração. Então, por exemplo, é elas aqui que vai fazer com que o miocárdio funcione, que fazer com que todo esse coração funcione, tenha as suas atividades normais. E aí elas estão aqui, ó, constantemente nutrindo o coração, né? Em outras palavras, numa linguagem mais simples para que vocês entendam, essas artérias coronárias é elas que estão dando comida ao coração, tá? Elas que estão dando oxigênio ao coração. Então, por exemplo, quando há aqui um rompimento, quando há, por exemplo, uma obstrução, vou colocar aqui de maneira parcial, de uma dessas artérias coronárias aqui, acontece o famoso infarto do miocárdio, né? E aí o infarto do miocárdio agudo é justamente quando há uma obstrução aqui em uma dessas regiões das artérias coronárias. Isso aí se dá por diversos fatores. Aqui em amarelo vocês podem ver gorduras, lipídios. Essa obstrução pode ser um fator genético, pode ser uma questão de qualidade de vida, pessoa que fuma muito, sabe?
que se alimenta de alimentos com alto teor de gorduras. Então, tudo isso favorece essa obstrução. E aí, quando há uma obstrução de maneira parcial, a gente chama que houve um infarto no miocárdio, um infarto do miocárdio agudo. Quando essa obstrução é de maneira total, a gente diz que a pessoa sofreu um infarto ou um infarte, né, fulminante. Porque aquela região do coração deixou de receber, que é irrigada ali, né, que recebe oxigênio, deixou de receber oxigenação. E aí a pessoa tem uma morte súbita. Tá bom, pessoal? E aí, como eu disse para vocês, aqui no interior, ó, está o sangue. Desculpa, estão as estruturas que eu disse, né? O átrio direito, o átrio esquerdo, e embaixo, o ventrículo direito, o ventrículo esquerdo. E aí, agora, eu vou passar essa imagem aqui para que vocês entendam. O nosso sistema cardiovascular, ele realiza dois tipos de circulação. A primeira a gente chama de pequena circulação, e a segunda a gente vai chamar de grande circulação. Ah, professor, e o que é essa pequena circulação? E o que é essa grande circulação? A pequena circulação, numa linguagem mais simples, aí depois a gente vai para a linguagem mais técnica, tá? Na pequena circulação, a gente vai ter o sangue saindo do coração, sangue venoso, saindo do coração para dentro dos pulmões e retornando dos pulmões sangue arterial para dentro do coração. Na grande circulação, a gente vai ter o sangue arterial que chegou no coração, indo para os órgãos e tecidos do nosso corpo e retornando venoso para dentro do nosso coração. Então, é um ciclo, tá? A circulação humana, ela acontece de duas formas, a pequena e a grande circulação, e o sangue ele passa aproximadamente, não, é certeza, tá? Ele passa 2 vezes no nosso coração, tá? Ele precisa passar 2 vezes. E aí ele tem esse percurso a ser percorrido, quando ele chega, quando ele sai, quando ele volta e quando ele vai novamente para dentro dos pulmões. E a gente chama esse primeiro processo de pequena circulação. Então, o que é a pequena circulação? Alguém anotou aí? Gostaria de falar? O que é a pequena circulação? Eu acabei de dizer. Deixa eu ver quem está aqui na sala. Qualquer pessoa, gente, pode abrir aí o microfone e falar. O que é a pequena circulação? De novo, viu? Só vou falar mais uma vez. Na pequena circulação, o sangue vai sair venoso do coração para dentro dos pulmões e vem de forma arterial de dentro dos pulmões para dentro do coração. Isso é a pequena circulação. E como é que acontece esse processo, professor? Vamos voltar na imagem aqui. Gente, se o sangue ele está saindo na pequena circulação, ele está saindo do coração. Esse sangue ele está saindo venoso ou arterial, que eu acabei de dizer para vocês aqui. Agora eu quero passar. Venoso. Está saindo venoso. Muito bem. Quem falou venoso? Ayla. Ayla? Sim, prof. Ah, Ayla. Tudo bem? Oi, gente. É um prazer vocês estarem aqui. Meus ex-alunos aí de Beira Rio. Ô, saudades que eu tenho. Saudades, viu? Obrigado, Ayla. Então, a Ayla acertou. O sangue está saindo venoso. Se esse sangue... Agora eu quero que vocês utilizem o método que eu passei para vocês no início da aula. Se esse sangue ele está saindo do coração venoso, por qual estrutura dessas daí esse sangue vai sair? Repete a pergunta novamente, por favor. Ó, se o sangue, ele, como a Ayla acabou de dizer, né? Se o sangue ele está saindo do coração, porque aqui é a pequena circulação, está saindo do coração. Esse sangue está saindo venoso. Qual é a primeira estrutura que esse sangue vai passar? Dessas daí que estão aparecendo para vocês? Ele está saindo.
Vamos lá. Então, se o sangue ele está saindo venoso, a primeira estrutura que vai receber esse sangue é as câmaras. Quais são as câmaras do coração? Alguém lembra? Quais são as 4 câmaras do coração? Ninguém? Quais são as 4 câmaras do coração? Vou projetar para vocês aí, gente. Não. Tá aparecendo aí, né? Sim. Esse daqui do átrio direito, esquerdo? Isso. Ah, sim. Pronto. Então, a gente tem aí as 4 câmaras. Então, o sangue ele está saindo. Eu disse para vocês que o átrio, os átrios são câmaras que estão trazendo sangue para dentro do coração ou tá levando sangue para fora do coração? Para fora? Tá trazendo. E quem é que vai tirar sangue do coração para fora do coração? Sobrou o que aí? Sobrou qual? De novo. Sibeli falou ventrículo. Pronto, isso aí. Então a gente já descobriu aqui qual é a estrutura que o sangue vai passar agora. É o ventrículo. Então, quando o sangue faz o primeiro bombeamento, né? Puf, o sangue vai para dentro dos pulmões. Boa noite, pessoal. Professor, por motivo de saúde, irei precisar. Ah, valeu, Laisa. Muito obrigado, viu, pela participação. Tranquilo. Então, o sangue está saindo de dentro do coração agora pelo ventrículo. Agora eu quero saber qual é o ventrículo. Se é o ventrículo esquerdo ou se é o ventrículo direito. Aí agora vocês vão ter que lembrar novamente. O ventrículo direito, ele transporta sangue arterial ou sangue venoso? De novo, o sangue que está saindo do coração é sangue venoso. Se está saindo do coração, quem é que vai levar esse sangue venoso? O ventrículo. Agora, que ventrículo? Ventrículo direito ou esquerdo? O esquerdo, professor. Isso aí. Ventrículo esquerdo, tem certeza? Quem falou? Direito, eu confundi. Muito bem, Pedro. Ventrículo direito. Porque o sangue está saindo rico em gás carbônico. Aí pronto. Vocês vão anotando isso aí, viu? Que daqui a pouco eu vou voltar novamente. Aí agora esse sangue está saindo pelo ventrículo direito e ele tem que chegar até os pulmões. Ele vai para qual estrutura agora dessas daí que está aparecendo para vocês? Quem chuta? Voltem lá no início da aula quando eu disse qual era a função das veias, das artérias, quem é que leva sangue? Pelas artérias pulmonares? Pelas? Pode falar. Pelas artérias pulmonares? Muito bem. Então vamos lá. O sangue está saindo pelo ventrículo direito. Por que, professor, pelo ventrículo? Porque o ventrículo sempre tira sangue do coração para outras extremidades. E por que o direito? Porque o sangue está saindo venoso. Esse sangue venoso ele vai para onde? Quem é a outra estrutura que leva sangue venoso para fora do coração? Como o Pedro disse, artéria pulmonar. Essa artéria pulmonar, ela já está dizendo tudo, né? Está ligando aos 2 pulmões. Lá nos pulmões ocorre a hematose. O que é hematose, Flávio? Troca de gás carbônico, troca de gás oxigênio por gás carbônico. Esse sangue ele volta agora arterial. Ou seja, eu levei sangue venoso e agora eu estou trazendo sangue arterial. Se eu estou trazendo sangue arterial, Pedro e demais alunos, qual é a estrutura que vai trazer esse sangue agora? Qual é o vaso sanguíneo que vai estar trazendo esse sangue arterial? São as veias pulmonares? Muito bem. Muito bem. As veias pulmonares. Por que as veias pulmonares? Porque, primeiro, veia sempre vai trazer sangue de fora do coração para dentro do coração. E se tratando de veias, teria que ser a pulmonar, porque é a única que carrega sangue arterial. E o sangue que está vindo
é um sangue rico em oxigênio agora, é um sangue arterial. E aí agora esse sangue vai chegar até o coração via veias pulmonares e ele vai cair em qual dessas estruturas, qual dessas câmaras aí o sangue vai cair? Chegou ao coração, rico em oxigênio. Qual estrutura recebe esse sangue? O ventrículo esquerdo? Quase. É Tá o ventrículo chegando. direito. Oi? Ventrículo direito. Não. Ó, vamos lá. O sangue ele tá vindo o quê? Arterial, rico em oxigênio. E qual é a câmara que recebe sangue, que sempre vai trazer sangue de fora para dentro do coração? O ventrículo sempre vai mandar para fora. Quem é que traz? Não, Quem vai trazer? o átrio. Muito bem. Qual átrio? Milena colocou. Átrio esquerdo, porque o sangue está vindo arterial, tá bom? Aí agora eu vou mostrar essa imagem para vocês. Tem uma pequena circulação, gente. A pequena circulação. Espera rapidinho que o cachorro está latindo. Na pequena circulação, acontece esse percurso do sangue. Como a gente viu aqui fora. O microfone. O microfone é aberto. Fechou. Sim, como eu disse para vocês, na pequena circulação, o sangue ele vai estar saindo do coração, sangue venoso, para dentro dos pulmões e retorna dos pulmões, sangue arterial para dentro do coração. E qual é o percurso? Esse daqui, é o que a gente foi vendo agora. Do ventrículo direito para a artéria pulmonar, da artéria pulmonar para as veias pulmonares e das veias pulmonares para o átrio esquerdo. Aí a pequena circulação. Aí agora o sangue chegou pelo átrio esquerdo, né? Ele está aqui nessa região. Ele agora vai começar, agora vai dar início à grande circulação. E a grande circulação é o que, professor? É o processo que o coração vai mandar sangue arterial para o nosso corpo, para os nossos órgãos, e vai retornar sangue venoso para dentro do coração. É diferente. Na pequena circulação, a gente tem o que? A gente tem o coração mandando sangue venoso para dentro dos pulmões e recebendo sangue arterial. Na grande circulação, a gente tem o coração mandando sangue arterial para os órgãos e tecidos e está recebendo agora sangue venoso. Então, são processos que estão acontecendo constantemente, tá bom? E aí a gente parou aqui no átrio esquerdo, porque o sangue chegou no átrio esquerdo, na pequena circulação, e agora a gente vai dar início à grande circulação. Esse sangue agora vai ser lançado aonde? Alguém chuta? Qual estrutura recebe esse sangue agora? O sangue quer sair do coração. Se o sangue quer sair do coração, só tem duas câmaras que pode tirar sangue de dentro do coração para fora. Quais são as duas câmaras? Alguém? Ventrículo esquerdo? Ventrículo esquerdo. Por que o ventrículo esquerdo? Eu não vi o nome de quem falou. Eu acredito que se o ventrículo direito só leva para os pulmões, o esquerdo é para os demais órgãos. Tudo bem. Então, ó, como o sangue que está aqui do átrio, que o átrio chegou sangue arterial, não é isso? Esse sangue arterial, e ele quer sair de dentro do coração para ir para os órgãos e tecidos, esse átrio aqui vai mandar o sangue para dentro de qual câmara? Para dentro do ventrículo, porque o sangue está saindo.
Tem que ser um ventrículo, ou direito ou esquerdo. Se o sangue aqui é arterial, qual é o ventrículo que vai receber o sangue arterial? O ventrículo esquerdo. Então ele vem para dentro do ventrículo esquerdo. E aí agora, do ventrículo esquerdo, esse sangue vai ser lançado em qual artéria? Porque agora ele vai sair de dentro do coração. Qual artéria recebe esse sangue? A aorta. Muito bem. A artéria aorta. Então essa artéria recebe esse sangue, leva esse sangue para as extremidades do nosso corpo, nosso cérebro, nossos pés, nossas mãos, enfim, todos os nossos órgãos do nosso corpo. E aí na contrapartida agora, esse sangue vai retornar. Ele retorna arterial ou venoso? Venoso. Venoso. E quais são os vasos que vai trazer agora esse sangue venoso? A veia curva superior? As veias cavas superiores e inferiores. Muito bem, Pedro. Então, essas veias cavas estarão trazendo sangue venoso. E essas veias cavas vão lançar esse sangue em qual câmara do coração? Em qual câmara do coração será lançado esse sangue? Sangue chegando, ele é venoso. Qual estrutura recebe esse sangue? Átrio direito. Muito bem, átrio direito. E aí agora, eu não sei se vocês pegaram, viu? Aí agora acontece o quê, meu povo? O processo inicia novamente com a pequena circulação. Então a gente viu agora a grande circulação, que é o sangue saindo do pulmão, sangue saindo do coração, sangue arterial, indo para as extremidades do corpo e retornando para dentro do coração, novamente venoso, para o processo dar início. Então observem que é um ciclo, tá? É um ciclo, termina um, inicia o outro. E qual é o percurso que acontece na grande circulação que a gente acabou de ver? O sangue que está lá no átrio esquerdo, que a gente viu que chegou na pequena circulação, cai no ventrículo esquerdo, vai para a artéria aorta, né? Chega a ter os nossos órgãos através dos nossos capilares, né? Agora esse sangue volta venoso pelas veias cavas e cai novamente dentro do átrio direito. Para acontecer o quê? Ser lançado novamente dentro da artéria pulmonar, ir para os pulmões, e assim o processo acontece constantemente. Tá bom? Então, assim, gente, basicamente essa imagem aí, essa imagem que vocês podem ver, né? A circulação pulmonar e a circulação sistêmica, porque assim, a gente nunca viu um negócio desse, viu? Ciências, vocês vão ver que é a mesma coisa, eles trocam o nome. Pegue aí circulação pulmonar como pequena circulação e circulação sistêmica, grande circulação. É porque são vários nomes para uma mesma coisa, mas o resultado é o mesmo. Então, aí, como vocês podem ver, tem o processo da pequena circulação e da grande circulação, tá bom? No nosso corpo. Que é o que a gente acabou de olhar. E assim, gente, uma outra informação importante, que não posso deixar de falar nessa aula, é o seguinte. A primeira batida que o coração realiza, tá? A primeira batida que o coração faz, a gente chama de sístole, tá bom? Que é essa primeira batida. Puf, quando o coração, ele se contrai, tá? Quando o coração se contrai, bombeia sangue, e aí quando ele se relaxa, se enche de sangue novamente, né? A gente chama de diástole. Então, a gente tem a primeira batida do coração, sístole, que é quando o coração se contrai e manda sangue para os vasos. E a gente tem a diástole, que é quando o coração, as paredes, né, o músculo do coração se relaxa e aí acontece o relaxamento, né, e se enche de sangue novamente para ser bombeado na outra batida, que é a sístole. Então, constantemente o nosso corpo está fazendo sístole e diástole. Sístole e diástole. Aí, por exemplo, quando o sangue... Eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ir ao médico, né? A maioria já foi. Quando a gente vai ao médico, o que acontece?
eles chegando lá, eles vão aferir nossa pressão. Esse processo de aferir a nossa pressão nada mais é do que o médico quer entender, ou o enfermeiro que está ali aferindo tua pressão, ele quer entender qual é a pressão que o sangue está saindo do ventrículo esquerdo para dentro da aorta. Por que, professor, do ventrículo esquerdo para dentro da aorta? Porque é o pico de pressão do nosso coração. Sabe, aquele momento em que o coração ele manda com maior força o sangue. Porque vejam bem, ó, o sangue precisa chegar lá na pontinha do meu dedo. Então, esse sangue precisa sair numa pressão muito grande do coração. Então, como essa parte aqui do coração, observem, né? Essa região aqui do miocárdio do coração é uma região mais musculosa. Quando o coração se contrai, ele manda esse sangue do ventrículo esquerdo para dentro da artéria aorta com uma pressão muito grande. E aí a média dessa pressão, a gente costuma dizer que é essa daqui, ó. A média dessa pressão cadê, meu Deus? Não tem, mas aqui, depois eu passo para vocês. A média precisa estar em 120 milímetros de mercúrio, tá? Ou seja, 120 m. É porque com esse mouse aqui não vai não, viu? 120 milímetros de mercúrio. Essa é a pressão, tem que estar normal, tá? Que é quando a gente chama de pressão sistólica. É a primeira batida do coração. Então, quando a pessoa está lá ferindo tua pressão, a primeira batida, que é a sistólica, precisa estar com essa média aí, ó, 120 milímetros de mercúrio. Quando o coração se relaxa, né? Aí a segunda batida, que a gente chama de pressão diastólica, essa pressão precisa estar, em média, 80 milímetros de mercúrio. Por isso que a gente fala assim, ó, a pressão normal é 12 por 8. Por que 12 por 8? Justamente porque é 120 por 80. Ou seja, qual é a pressão que o coração está na sistólica, tá? Qual é a pressão que o sangue está saindo do ventrículo esquerdo para dentro da aorta? Porque assim, se essa pressão estiver muito alta, digamos que esteja 210 milímetros de mercúrio, isso pode ocasionar o quê, professor? Pode ocasionar aqui, ó, o rompimento dessa artéria. E aí o sangue extravasar aqui, ó, e a pessoa ir a óbito. Que é o que a gente chama de hipertensão. A hipertensão nada mais é do que um aumento da pressão sistólica ou diastólica. Quando a pressão está muito baixa, né, a gente chama de hipotensão. Ela não está tendo, o sangue não está saindo com tanta força de dentro do coração. Então, a pressão arterial representa, então, a pressão que o sangue ele vai fazer sobre as paredes das artérias, que está relacionada diretamente ao ciclo cardíaco, tá bom? Que envolve sempre a sístole e a diástole. Então, quando vocês chegarem hoje ao médico, ou outro dia ao médico, vocês já sabem que aquele processo ali de aferir a pressão é um processo para saber qual é a pressão que o meu sangue está saindo de dentro do ventrículo para dentro da aorta. E a gente chama desse processo de pressão sistólica e diastólica. E aí, como eu disse também para vocês, né, a pressão alta nada mais é do que o sangue saindo com muita pressão dentro dessa artéria aorta. Então, é uma doença cardiovascular que ocorre quando a pressão sistólica é maior ou igual a 140 milímetros de mercúrio, e a pressão diastólica é maior ou igual a 90 milímetros de mercúrio, quando ela está muito alta, tá? E a hipotensão é quando a pressão já está abaixo do normal, abaixo de 12 por 8. Só que assim, gente, é bem relativo essa questão de pressão, viu? Eu sempre costumo dizer ao pessoal, porque assim, ó, pressão, a sistólica e diastólica, que é a pressão arterial, ela é muito relativa. Por exemplo, se você aferir a pressão de uma pessoa que esteja em repouso, dormindo, com certeza a pressão da pessoa vai estar baixa. Mas isso não quer dizer que a pessoa sofra de um quadro de hipotensão. Se você pegar agora aqui e aferir a pressão de uma pessoa que acabou de jogar um futebol, a pressão da pessoa com certeza vai estar alta. Porque ali há o coração está recebendo muita adrenalina, né? Esse hormônio faz com que o coração
palpite com mais força, com mais rapidez. E então o sangue está saindo com muito mais pressão para dentro das artérias. Então é normal que a pressão esteja alta, mas não quer dizer que a pessoa sofra de hipertensão, entendeu? Então isso é muito relativo. O problema é quando você relaxa ali, aquela pressão se mantém alta ou se mantém baixa. Aí quando a pessoa está com a pressão muito alta, o que acontece? Quando a gente chega ao hospital, o médico passa um diurético, que é um remédio para fazer xixi. A gente vai ao banheiro, faz xixi. Por que fazer xixi? Porque dentro de biologia, em ciência, a gente fala muito isso. Ó. O volume, ele é muito proporcional à pressão. Então, se eu tenho um volume muito alto, automaticamente a pressão também vai estar alta. Então, por exemplo, quando eu diminuo o volume, automaticamente a pressão também diminui. Quando a gente chega ao hospital, por exemplo, com pressão muito baixa, o que acontece? O médico passa um soro. Por quê? Eu aumento o volume, automaticamente eu também aumento a pressão do paciente. Então, só para que vocês entendam aí, tá bom, gente? Então, assim, ó, só um resumão do que a gente falou na aula de hoje. Que é muita coisa, viu? Eita, é muita coisa, muito conteúdo. E prepare a cabecinha de vocês aí para que a gente possa pegar mais. Muito mais conteúdos. Então, a gente viu aqui qual é a função do sistema cardiovascular, que é o transporte de substância dentro do nosso corpo, que as artérias elas sempre vão levar sangue do coração para o corpo, que as veias sempre vão trazer sangue do corpo para o coração, que os capilares são ramificações, né, de vasos sanguíneos, da artéria e de veias, que o coração ele é tetracavitário. Por que tetracavitário? Porque ele tem 4 câmaras. A gente viu isso também. Ele tem lá 2 câmaras superiores, 2 câmaras inferiores, que são os átrios e os ventrículos. A gente viu que o coração ele tem um ciclo cardíaco, tá? Ele tem a sístole, que é quando o coração se contrai, bombeando sangue para dentro dos órgãos, né, e tecidos. E a diástole, que é quando o coração se relaxa, se enche de sangue novamente. A gente viu que o sangue, ele circula no nosso corpo. O sangue que circula no nosso corpo, ou ele é arterial, rico em oxigênio, ou ele é venoso, rico em gás carbônico. A gente viu que a circulação ela é dividida em 2 tipos, a pequena circulação e a grande circulação, que dentro da pequena circulação é o processo que o sangue sai do coração de maneira venosa e vai para dentro dos pulmões e volta arterial para dentro do coração. E a grande circulação é o sangue saindo do coração arterial e voltando, indo para o corpo arterial e voltando do corpo venoso para dentro do coração. E a gente viu aqui também as válvulas, né, que separam as câmaras do coração, o átrio do ventrículo. A gente viu aqui como é que o coração ele é irrigado, como é que ele é nutrido através das artérias coronárias e que quando há um bloqueio, uma obstrução dessa zona aqui do coração, há o famoso infarto do miocárdio. E aí tem outros fatores, né, de risco, como a questão de... Hoje, por exemplo, as doenças do sistema cardiovascular humano, doenças ligadas ao sistema cardiovascular é uma das que mais matam no mundo. Se não me engano, é a que mais mata no mundo. Isso está ligado tanto à questão hereditária, né, a pessoa ali já tem um problema na família, né, tem um histórico familiar que possibilita ali a pessoa ter aquele quadro. A questão de idade, quanto mais velha a gente vai ficando, mais o nosso coração começa, né, a entrar em colapso, é normal isso. A questão também do sexo influencia também, do estilo de vida, fatores, né, que estão ligados a estilo de vida que pode desencadear uma doença no sistema cardiovascular, como é a questão do fumo, colesterol alto, da hipertensão, sedentarismo, obesidade, a diabetes mellitus. E aí tem a pressão, a hipertensão arterial que a gente acabou de ver, né? Como eu disse para vocês, os valores normais, os valores que são considerados altos, pode levar a pessoa a um quadro de hipertensão. Aneurisma, que é quando há uma dilatação de uma artéria que pode levar à sua ruptura. A gente ouve falar muito isso. A pessoa teve um aneurisma. E o que é a bendita aneurisma?
é quando a ruptura, desculpa, a dilatação de uma artéria, né? E essa artéria está carregando sangue, principalmente arterial. Aí, quando há essa ruptura, essa dilatação, pode ocasionar que a longo prazo isso pode ter uma hemorragia, fazendo com que a pessoa vá a óbito. A arteriosclerose, que é caracterizada pelo estreitamento ou endurecimento de uma artéria. Tem a questão da trombose, que não está aqui, mas eu falo, quando há obstrução, né, de algumas artérias ou de algumas veias. E aí, quando esses trombos eles começam a migrar dentro da corrente sanguínea, pode também gerar uma série de outros problemas. Tem o AVC isquêmico, né? O AVC isquêmico, as pessoas acham que é acidente vascular cerebral, né? Os dois são diferentes. Tem o acidente vascular cerebral, o AVC isquêmico, e tem o AVC hemorrágico. O isquêmico é aquele que a zona do coração, por exemplo, ele deixa de receber oxigenação por um pouquinho de tempo ali, né? O que é suficiente para trazer uma série de consequências para a pessoa. E aí o hemorrágico é quando há o rompimento de uma artéria que leva oxigênio para o cérebro. Dúvidas? Na próxima aula a gente faz isso aqui, que é os exercícios.